Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite que nos foi endereçado para aqui estarmos. Gostava de, particularmente, dirigir um agradecimento especial ao professor José Alves não só pela dinamização deste evento, mas por todo o acompanhamento que tem feito neste percurso que hoje vamos aqui falar. Em nome também do Governo Regional, do Sr. Dr. Pedro Ramos, que não pôde aqui estar presente hoje, também gostava de agradecer as simpáticas palavras que nos foram endereçadas no que diz respeito à abordagem que tem sido feita na região autónoma da Madeira a este assunto. Trago-vos aqui não só uma perspectiva operacional daquilo que tem vindo a ser feito, mas especialmente uma reflexão sobre o processo que tem estado na base da definição estratégica na área da saúde, particularmente pensando nas doenças respiratórias, neste caso doenças respiratórias crónicas. Por isso vou-vos enquadrar um pouco naquilo que tem sido a estratégia regional para as doenças respiratórias crónicas na Madeira. Vou falar brevemente e prometo cumprir com o tempo, professor. Vou falar um pouco sobre a nossa estratégia, das principais medidas, enquadrar desta forma o rastreio da DPOC, o piloto efetuado e aquilo que foi até alvo o primeiro tópico e o título dado a esta palestra, que é o Boletim Individual de Rastreios. Pronto. De uma forma geral, a estratégia regional para as doenças respiratórias crónicas na região autónoma da Madeira surge em 2018, com o enquadramento ainda do Plano Regional de Saúde anterior e os referenciais nacionais para a área e internacionais também, reconhecendo uma problemática que é significativa, com grande impacto na saúde da nossa população, que é a doença respiratória e, inclusive, a doença respiratória crónica. Criou-se, então, a estratégia regional para as doenças respiratórias crónicas com um módulo específico para a DPOC. Mais recentemente, em 2022, apresentámos o nosso Plano Regional de Saúde, que olhou em particular também para estas questões e tem redirecionado e reorganizado os vários programas prioritários que temos na região autónoma da Madeira. Posteriormente, estabelecemos uma articulação, um protocolo com a Fundação Portuguesa do Pulmão, nosso parceiro, que tem acompanhado particularmente a implementação dos rastreios na área respiratória que temos desenvolvido. Mas para falarmos um pouco sobre esta questão do planeamento estratégico, trago-vos algumas noções sobre o nosso Plano Regional de Saúde, que, sendo um documento estratégico de base populacional, procura identificar os principais problemas de saúde da nossa região, e aqui pensando naqueles que têm maior magnitude e que têm também um potencial temos potencial na intervenção. E olhando aos nossos principais problemas de saúde, que foram identificados tendo em conta também os procedimentos habituais que se utilizam em planeamento estratégico, utilizou-se um método de Hanlon, mas teve em conta certamente a mortalidade, mas a sua organização, a sua ordem, depois é alterada pelos componentes subjetiva e participativa, além da utilização do método de Hanlon. Então, os nossos principais problemas de saúde dizem respeito, em primeiro lugar, aos tumores malignos, em segundo lugar, as doenças do aparelho circulatório e, em terceiro lugar, surgem-nos aqui as doenças do aparelho respiratório, seguido dos transtornos mentais e comportamentais, aqui muito condicionados pela prevalência de demências, seguidos das doenças do aparelho digestivo e as causas externas de lesão e envenenamento.
O Plano Regional de Saúde, em resposta a estes que foram identificados como os principais problemas, está organizado em eixos estratégicos. Temos 4 eixos estratégicos definidos com o objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar da população da região autónoma da Madeira. E os nossos eixos são a promoção, neste caso a promoção de ambientes e comunidades saudáveis e promotoras de estilos e de hábitos de vida saudáveis, a prevenção, especificamente dirigida para as principais doenças que afetam a nossa população, a proteção, no sentido da preparação, resposta, alerta, a capacidade de identificar eventos, preparar respostas a esses eventos, porque efetivamente essa também tem sido uma experiência muito real da região autónoma da Madeira e com especial significado na evolução do Sistema Regional de Saúde e o progresso no sentido do fortalecimento do Sistema Regional de Saúde. E volto a frisar, porque na discussão anterior falou-se sobre Serviço de Saúde e Sistema Regional de Saúde, a nossa visão tem sido numa perspectiva de Sistema Regional de Saúde, de encontrar as potencialidades, encontrar sinergias e, desde o financiamento que diz respeito à convenção específica na região autónoma da Madeira, até ao próprio delineamento de estratégias comuns com a participação dos vários interlocutores de todo o Sistema Regional de Saúde, essa tem sido a nossa visão e aqui no eixo do progresso ela também é expressiva. A verdade é que, olhando para este panorama, faz-nos sentido olhar para a mortalidade como nosso indicador último no planeamento em saúde. E se olharmos para aquilo que víamos no que diz respeito às taxas brutas de mortalidade nas 6 causas de morte mais comuns, entre 2011 e 2020 vimos uma evolução e vimos uma diminuição da mortalidade por doenças do aparelho respiratório. Muito também certamente condicionada pela melhoria da resposta em termos de saúde no que diz respeito à prevenção e tratamento, mas também pela melhoria dos registros, porque já discutimos isto e faz parte também dos nossos processos, a melhoria de processos, a melhoria do registro, no que diz respeito ao registro do óbito e da causa de mortalidade, que também tem sido um dos fatores críticos que pode influenciar os nossos indicadores. Pronto. A verdade é que, se até o nosso Plano Regional de Saúde era este o panorama, temos visto entre 2020 e 2021 um ligeiro aumento novamente das doenças respiratórias e em 2022 tínhamos aqui uma taxa bruta de mortalidade de 1,71 por 1000 habitantes, que correspondeu a 435 óbitos na região autónoma da Madeira. Se olharmos à mortalidade proporcional, esta é uma mortalidade que ganha aqui expressão e temos ali o laranja claro, o salmão que diz respeito às doenças do aparelho respiratório. Ele acaba por ser mais expressivo a partir da 4ª década de idade, passa a redundância, e realmente torna-se muito evidente no final da vida, aqui também muito condicionado pela mortalidade associada às pneumonias, que afetam e são uma das principais causas da mortalidade na idade mais avançada. Se olharmos aquilo que são as nossas projeções, e isto utilizando um método de ARIMA, o que nós vimos com base nos dados disponíveis para a nossa região até 2020, o que previmos é uma redução ligeira da taxa de mortalidade em relação às doenças respiratórias. O que é muito variável, porque ao ver aqui estas margens de variação, elas são muito amplas, porque estamos a falar de pequenos números e uma curta que para nós, na região, apesar de termos a série de dados mais longa,
os nossos dados são sempre pequenos, a variabilidade acaba por ser muito grande, por isso estas projeções podem ter podem realmente expressar esta possibilidade de acontecer quer uma melhoria, quer um agravamento desta situação. O que nos dá também, o que vai mostrar a importância da intervenção, de uma intervenção dirigida que possa realmente influenciar estes resultados. E se falarmos sobre doenças respiratórias, as determinantes da saúde são também relevantes e achei importante trazer aqui alguma caracterização dos principais determinantes relacionadas com este assunto. E se olharmos aos dados do Inquérito Nacional de Saúde para a região autónoma da Madeira, são estimadas que 29,7%, quase 30% da população entre os 25 e os 74 anos refere o consumo do tabaco diário ou ocasional. Na região autónoma da Madeira, apesar da evolução ter vindo a ser positiva nos últimos anos, vimos uma diminuição do consumo do tabaco nos jovens, avaliada através do DDN aos 18 anos. Temos a prevalência nesta população de cerca de 31%, a mais baixa do país em relação às outras regiões, muito também resultante, pensamos nós, da intervenção preventiva que acontece já há muitos anos na nossa região, particularmente implementada por uma unidade dirigida para esse assunto, da Direção Regional da Saúde, a Unidade Operacional de Prevenção de Comportamentos Aditivos e Dependências, que se dedica à prevenção do tabaco no consumo nas idades mais jovens. De qualquer forma, o tabagismo é aqui um foco de atenção da nossa intervenção em todos os eixos e associa-se particularmente à doença pulmonar obstrutiva crónica e sabemos, e sabem os senhores melhor do que eu, o que se estima que esta patologia possa afetar, porque na verdade os nossos dados de incidência acabam sempre por ser corresponder a um subdiagnóstico da situação. A cessação do tabágica é efetivamente o processo mais eficaz e é também foco da nossa atenção. A finalidade da estratégia regional é aumentar a expectativa de vida saudável da população madeirense através da redução das doenças respiratórias crónicas e da mortalidade associada, contribuir para a prevenção e o diagnóstico precoce da DPOC e melhorar o estado de saúde e a qualidade de vida do doente com DPOC. Temos vários objetivos operacionais que depois estão alinhados com os eixos estratégicos, particularmente o promover a vigilância epidemiológica e os registros na área das doenças respiratórias, que carecem de melhoria para efetivamente conseguirmos conhecer melhor o fenómeno e a realidade regional, reduzir o consumo do tabaco, aumentar os recursos de apoio intensivo à cessação tabágica, aumentar os recursos para o diagnóstico precoce e tratamento, e aqui incluem-se a disponibilidade de uma rede de espirometrias, a consulta de pneumologia e a reabilitação respiratória descentralizada, a redução dos episódios de agudização e complicações, e a redução da mortalidade por DPOC. Temos 4 eixos estratégicos, não vou explorá-los todos, mas vamos passar aqui particularmente pelo eixo 2 e 3, que se dedicam à prevenção e controle do tabagismo e à promoção do diagnóstico e tratamento da DPOC. Já falamos sobre isto. Na prevenção e controle do tabagismo, temos em curso campanhas educativas para a prevenção do consumo do tabaco, que são dirigidas aos jovens e adolescentes, em articulação com o sector da educação nas escolas e em contexto recreativo noturno. Temos intervenção em contexto recreativo noturno regular, no sentido da prevenção do consumo de substâncias psicoativas, incluindo o tabaco.
A realização de campanhas informativas e de sensibilização dirigidas a fumadores, particularmente adultos com mais de 40 anos, sobre cessação tabágica. Temos uma grande incidência de campanhas de sensibilização para a população com 40 e mais anos associada a estas problemáticas, mesmo porque temos um outro projeto que já está implementado desde 2018, que é o PIP-CORRAM. É um programa de intervenção precoce para o diagnóstico, para a detecção precoce do cancro oral, também dirigida a esta população, e temos associado a prevenção do cancro oral, à prevenção das doenças respiratórias, à prevenção, naturalmente, do consumo do tabaco. E no caso do cancro oral também o álcool aqui tem um papel importante na nossa sensibilização. Também temos a promoção, temos a realização de formação específica dos nossos profissionais em todo o contexto da comunidade no ACES, particularmente para a intervenção breve e soluções estruturais de cessação tabágica, com um algoritmo que foi definido no nosso programa. Ou seja, estava previsto e foi implementado um programa de formação em todos os ACES, em todos os centros de saúde do nosso ACES, para que possamos ter intervenções breves e referenciação para a cessação tabágica. Também criaram-se as consultas de cessação tabágica em todos os centros de saúde concelhios, para garantir que este sistema de referenciação funcionasse, e isso estava também previsto aqui neste eixo da estratégia regional. Ou seja, era o objetivo consolidar a rede de consultas de apoio intensivo à cessação tabágica no ACES e no serviço hospitalar. Neste momento, estas foram medidas já implementadas, assim como a rede de referenciação que acabei de falar. Passando ao terceiro eixo, da promoção do diagnóstico e tratamento da DPOC. Em primeiro lugar, o objetivo ao nível dos ACES e mesmo no serviço hospitalar seria a adesão às normas de orientação clínica, porque a realidade era de ser uma situação que passava muitas vezes subdiagnosticada, eram tratados outras problemáticas e não havia um diagnóstico, não há muitas vezes o diagnóstico e o acompanhamento necessário das situações. Então, reforçou-se e é objetivo reforçar a adesão, o conhecimento, a discussão in loco das normas de orientação clínica, aumentar o acesso à espirometria em doentes com critério de recomendação, e vamos falar aqui um pouco mais à frente, porque falamos muitas vezes em rastreio de assintomáticos, e o rastreio de assintomáticos, no que diz respeito à DPOC, não há indicação para rastreio de assintomáticos sem outros fatores associados. Nós aqui pretendemos aumentar o acesso à espirometria a pessoas assintomáticas, mas com o fator de risco, cumprindo os critérios de recomendação. O aumento do acesso em fumadores sintomáticos também, para permitir o diagnóstico, e o aumento também do acesso à consulta de pneumologia por referenciação da consulta tabágica. E vamos falar mais à frente num processo na criação de vias verdes no âmbito da pneumologia. Ainda no diagnóstico e tratamento, a reabilitação pulmonar no contexto do ACES por referenciação da cessação tabágica é também uma das medidas, aumentar o acesso à reabilitação pulmonar. Na região autónoma da Madeira, nós temos uma realidade um pouco diferente daquela que acontece em muitos contextos aqui. Nós temos enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação em todos os centros de saúde da região autónoma da Madeira, e procura-se aqui, através desta estratégia, integrar neste processo de referenciação uma resposta rápida, presente, no ACES por estes profissionais, em articulação com os serviços de pneumologia e o médico de medicina geral e familiar que identifica a problemática. Também aqui
Uma das medidas seria otimizar a utilização de recursos terapêuticos para a DPOC, tendo em conta as normas de orientação clínica, e reforçar novamente a divulgação dos referenciais clínicos e a formação dos profissionais envolvidos. Um quarto eixo na nossa estratégia é a articulação intersectorial, e ele corresponde a um eixo exatamente porque ela é mesmo, consideramos que era muito relevante, porque nós, apesar de sermos um sistema pequeno, comparando com outros, somos uma região que tem a dimensão de 1 a 6, nós consideramos que no Sistema Regional de Saúde é importante haver esta articulação intersectorial que vai permitir a capacitação não só dos profissionais, mas também a promoção da literacia dos utentes, dos outros interlocutores do Sistema Regional de Saúde e da sociedade em geral, promovendo a otimização de todos os recursos. E passando aqui à questão do diagnóstico precoce, uma das nossas medidas aqui faladas era realmente aumentar o acesso e aumentar o diagnóstico precoce da DPOC. Esta é a nossa divulgação, a nossa imagem relacionada com o rastreio da doença pulmonar obstrutiva crónica, que é um rastreio que integra os vários rastreios do Centro de Rastreios da Região Autónoma da Madeira. O Centro de Rastreios da Região Autónoma da Madeira foi criado exatamente porque em várias áreas considerou-se que seria necessário criar uma estrutura regional que uniformizasse, que agilizasse os processos nos vários rastreios a serem desenvolvidos, começando pelos rastreios de base os rastreios oncológicos de base populacional que já estão em curso, aqueles que queríamos criar, criou-se uma estrutura organizada para gerir todo o processo e sistematizar o processo de identificação de população, convocatória, gestão de dados, registro de dados, referenciação e orientação. E, estando organizado o Centro de Rastreios para a Região Autónoma da Madeira, dando resposta aos rastreios oncológicos de base populacional, novos rastreios estão a ser criados noutras áreas e estão a ser integrados no centro de rastreios para beneficiar de um sistema que já está a funcionar. E aqui entra também o rastreio da DPOC, que nesta nossa primeira versão é dirigida à população entre os 40 e 74 anos, embora isto possa ser discutível, teve muitos aspectos a serem ponderados. Este rastreio é dirigido a uma população de fumadores e ex-fumadores. Procuramos, nesta população, fazer uma aproximação à população-alvo de um rastreio do cancro do pulmão, e vamos falar um pouco mais à frente. O teste que fazemos, naturalmente, é uma espirometria de rastreio que acontecerá a cada 2 anos. O objetivo, reduzir a mortalidade por DPOC e incrementar o diagnóstico precoce. A implementação do rastreio, do programa de rastreio da DPOC é da responsabilidade do nosso Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira. A implementação é no sector público, acontece com a consultadoria técnico-científica da Fundação Portuguesa do Pulmão, que mais uma vez aproveito para agradecer toda a colaboração. O programa de rastreio compreende 4 componentes funcionais: a componente epidemiológica, que tem o suporte da Direção Regional da Saúde, particularmente com uma colaboração direta da Direção Regional, na qual eu integro a equipa de coordenação. A componente de execução dos testes, os testes são realizados ao nível do ACES, nos centros de saúde concelhios, em toda a região, e a leitura e a interpretação dos resultados é feita pela Fundação Portuguesa do Pulmão. A componente clínica, o acompanhamento, é feito pela pneumologia e a medicina geral e familiar do Serviço Regional de Saúde, e a coordenação do rastreio
acontece, como falei, no Centro Regional de Rastreios, particularmente com a intervenção de um pneumologista, que é o coordenador do rastreio específico, Dr. Vítor Teixeira, também a quem aproveito para deixar aqui um agradecimento e um louvor ao seu empenho e motivação em todos estes processos, que quem o conhece sabe que é uma pessoa muito disponível e com quem temos tido um gosto muito grande de trabalhar. O rastreio pretende que a toda a população-alvo seja indicada a consulta de cessação tabágica, na rede já criada de consultas. Os casos positivos são seguidos em consulta de medicina geral e familiar se corresponder a uma situação de obstrução ligeira e na consulta de pneumologia se corresponder a uma situação de obstrução moderada a grave. Numa perspectiva complementar, no âmbito deste rastreio, definiu-se a necessidade de associar a identificação de outras problemáticas que aqui também já foram mencionadas, como a asma e o síndrome de apneia obstrutiva do sono, que serão identificados através de questionário e aplicado na altura do rastreio. Esta é alguma da nossa divulgação. Um folheto, cartazes e folhetos estão a ser distribuídos à população-alvo, com esta apresentação, com informação muito simples também no sentido de promover a literacia e o conhecimento sobre a DPOC e sobre o rastreio em si. Para o arranque do projeto, em 2024, este ano, foi feito um piloto com a implementação deste rastreio em 2 centros de saúde da região autónoma da Madeira, um centro de saúde central no Funchal, um dos maiores centros de saúde do Funchal, e um no Centro de Saúde de Porto Santo, na outra ilha da região autónoma da Madeira. Foram executados, no âmbito desse rastreio, foram executados 45 rastreios, 5 foram excluídos, 4 não cumpriam critério de inclusão, e isto mostra que há um interesse da população, mesmo fora dos critérios de inclusão, em fazer um teste, fazer uma espirometria de rastreio, iam por curvas inaceitáveis. Nos 40 rastreios efetuados e que foram alvo de análise, 10%, 4 foram positivos, 3 foram ligeiros e 1 moderado. De uma forma geral, não exatamente porque a dimensão do piloto é muito pequena, não estamos aqui a falar de capacidade diagnóstica e efetividade propriamente dita, mas estamos a falar de execuibilidade. Verificou-se a execuibilidade do projeto, testou-se o processo de seleção da população, convocatória, execução, articulação, por exemplo, entre Cesarame, Fundação Portuguesa do Pulmão, retorno de resultados, testou-se todo o circuito e verificou-se que ele era execuível. O que é que se pretende que este rastreio vai integrar? Este rastreio pretende-se que em 2025 possa arrancar em pleno em todo o ACES, nos vários centros de saúde, e que o rastreio da DPOC vai integrar o boletim individual de rastreios, que tem uma versão física, mas tem também, estará disponível na app Cesarame através do boletim individual de rastreios digital. Qual é o nosso caminho? E ao pensar, o rastreio da DPOC não está a ser pensado de forma isolada, está a ser pensado de uma forma integrada com aquela que é a nossa visão das problemáticas da nossa população. E o cancro do pulmão é efetivamente uma preocupação grande. Em 2022, nós tivemos cerca de 1.280 cancros diagnosticados na região autónoma da Madeira, e 110 foram cancros do pulmão, os tumores da laringe, traqueia, brônquios e pulmões, que representam 8,6% dos novos casos de tumores malignos na nossa região.
Esta é uma preocupação. Os dados de incidência revelam um aumento destes tumores, de 120 em 2021 para 133 em 2022, mas que fez com que passasse da 4ª posição para a 3ª posição nos tumores mais frequentes na região autónoma da Madeira. Esta é uma grande preocupação. Em termos de capacidade de implementação, ainda não temos reunidas as condições para implementar um rastreio dirigido à população-alvo do rastreio organizado do cancro do pulmão, mas essa é a nossa perspectiva futura. O objetivo será ter um rastreio organizado do cancro do pulmão, articulado em conjunto com o rastreio da DPOC, conforme as recomendações americanas também definem, para uma população que, em termos de recomendações, como todos sabem, é dirigida entre os 50 e os 80 anos, fumadores ou ex-fumadores, com a carga tabágica aqui definida. Necessitamos também de recursos específicos, TAC de baixa dose. Esse é um processo que está também a ser analisado para permitir uma implementação. Se olharmos àquela que é a população-alvo do atual rastreio de base, o rastreio da DPOC, nós temos uma população-alvo de cerca de 130 mil pessoas entre os 40 e 74 anos. 30% destas, se forem fumadores, nós temos cerca de 39 mil pessoas fumadoras que seriam alvo do rastreio da DPOC. Se tivermos uma adesão de 70%, baixamos aqui para os 27 mil pessoas. É um grande número de pessoas. Em termos de rastreio da DPOC, há condições para procurar atingir esta resposta. No que diz respeito ao rastreio do cancro do pulmão, se pensarmos nos 50, 80 anos, temos cerca de 101 mil pessoas com estas idades. Se forem 30% de fumadores, são os 30 mil. E se tivermos 70% de adesão, temos cerca de 20 mil rastreios do cancro do pulmão a querer fazer. É ambicioso. Estamos de uma forma muito consciente, a criar condições para uma implementação sustentada de um rastreio que possa permitir, efetivamente, ter ganhos decorrentes dessa implementação, procurando que a nossa intervenção seja, a nossa intervenção de diagnóstico precoce seja efetiva e possa trazer ganhos para a nossa população. Outros projetos temos em curso, já tinha falado sobre Via Verde, também temos numa base mais rápida, mais operacional, temos em curso um projeto da pneumologia para a Via Verde do doente com presunção de diagnóstico do cancro do pulmão, que permite que rapidamente o diagnóstico seja efetuado perante doentes sintomáticos. Pronto, e era isto que trazia para a discussão e agradeço a vossa atenção.